TDD Delphi, desenvolvimento dirigido por testes utilizando Delphi. Seja bem-vindo, meu nome é Albert Reis Barreto Mota, sou eu quem vai ministrar este vídeo para você. Bom, qual é o objetivo desse vídeo? É mostrar como funciona o desenvolvimento orientado a testes. Nós faremos uma pequena introdução teórica sobre o assunto e depois nós vamos mostrar como desenvolver o código orientado a testes utilizando o Delphi. Existem vários termos aí que são utilizados no universo dos testes. Teste, casos de teste, teste funcional, teste estrutural, bateria de testes e aqueles termos que utilizam caixa na frente, né? Caixa preta, caixa branca, caixa cinza, caixa de vidro, caixa transparente, tá? Esses são só alguns, tem outros termos aí utilizados no universo dos testes, ok? Quais são os objetos? Nós temos o dummy, um objeto utilizado apenas para permitir a criação ou execução do teste. Temos o fake, um objeto leve que contém uma implementação falsa. Temos o stub, um objeto contendo informações que serão utilizadas pelos testes. O mock é um objeto que possui uma interface apropriada e que contém informações e comportamentos que serão utilizados pelos testes. E temos o spy, um objeto que captura as chamadas indiretas. Quais são os tipos de testes que existem? Né? Temos alguns aqui. Temos o teste de unidade e integração. Você vai persistir dados, objetos e aspectos. Teste de interface, unidade e integração. Teste de aceitação com usuário e cliente. Temos teste de desempenho, teste de carga ou estresse, longevidade, segurança, de layout, de usabilidade, de acessibilidade e vários outros. Né? Cada um desses testes aqui eles se adequam a determinado aspecto. Por exemplo, um teste de carga e estresse vai ser em cima de um hardware, por exemplo. Tá? Já o teste de unidade vai ser em cima de um método ou de uma função. Vamos então focar no teste de unidade. O que é uma unidade? Uma unidade é uma classe ou módulo, ou então um método ou função. Em que consiste esse teste de unidade? Teste do código-fonte com foco na funcionalidade. É um teste básico muito importante. É o principal teste para verificar a correção. E ele é muito específico. Ele vai evitar desperdício de tempo com depuração. Tá. Nesses testes de unidade foram criadas algumas ferramentas. As ferramentas Unity. Tem XUnit porque sempre vem um termozinho antes. Quase sempre, tá? Por exemplo, no caso do Java nós temos o JUnit, temos também o TestNG. No caso do .NET nós temos o NUnit, C Sharp, CSUnit, Delphi, DUnit, Visual Basic, VBUnit. Então, para o Delphi, nós vamos utilizar o DUnit, que já vem com o Delphi, tá? Ok, como é que o TDD ele se integra no Scrum? O Scrum é a metodologia de desenvolvimento ágil que nós estamos utilizando no desenvolvimento do nosso ERP. Né? Então nós temos aqui o cliente que define o Product Backlog. Após isso serão definidos aí a equipe, os recursos e uma estimativa inicial. Aqui nesse quadro nós temos as reuniões diárias do Scrum acontecendo, temos os testes de unidade sendo feitos. Tá? Temos aqui um controle sendo executado e as estatísticas em cima do que está acontecendo aqui no Sprint Backlog, no período para que ficar pronto a próxima carga, costumeiramente períodos de um mês. No final disso tudo é feito uma reunião final, onde dessa reunião será criada uma base de conhecimento. Okay? É possível que desse primeiro Product Backlog algumas coisas não sejam feitas, não sejam terminadas por algumas razões. Então, passo 9 aqui, é criado um novo Product Backlog dessas coisas que ficaram para o final. Tá? Qual é o ciclo do TDD? Primeiramente, você escreve um teste. Daí você tenta compilar o código, mas o código não compila. Você corrige os erros de compilação e faz com que o programa compile. Tá? Então, tu escreve lá um método que retorna um inteiro. De propósito, você põe para retornar uma string. Então, o programa nem compila.
Daí você coloca para retornar um 0. Você corrige o erro de compilação. Então o teste ele vai ser executado. No entanto, ele vai falhar. Como assim? Tá, o método que está chamando esse método inteiro que está retornando 0, ele tem que testar se o valor que está sendo retornado é igual a 3, por exemplo. Então, como o 0 é diferente de 3, o método vai falhar. A execução do teste vai falhar. Depois disso, você implementa o código. Você faz com que o seu teste ele passe. Implementa o código e aí executa o teste novamente para ele passar. Depois você volta, analisa se o código está ok e faz uma refatoração. Testa novamente e continua o ciclo de novo. Começa o ciclo novamente. Okay? Então, esse é o ciclo do desenvolvimento orientado a testes. Aqui tem uma descrição. Você começa com um teste que não compila, visto que o método que você está testando ainda não existe. Aí você escreve um mínimo de código para que ele compile. Você faz isso criando o método sem implementação, retornando o valor nulo se necessário. Compila o teste, veja ele falhar, implementa o código, executa o teste e veja ele passar. Melhore o código, que é a refatoração. Depois executa o teste para certificar de que tudo continua funcionando. Qual é o mantra do TDD? O mantra do TDD é Red, Green, Refactor. Então, primeiro você escreve um teste que falha, é o vermelho. Depois você faz com que o código funcione, é o verde. E você elimina a redundância, que é a refatoração. Tá? Então, o mantra do TDD é isso daí. Red, Green, Refactor. No caso do Delphi, vou logo falar aqui antes da gente chegar na prática. Quando você vai usar o DUnit, ele tem uma corzinha a mais. Tá? Ele tem a cor vermelha quando acontece uma exceção. Quando o teste falha, a cor é magenta. E quando o teste dá OK, a cor é verde. Tá? Quais são os benefícios do TDD? Bom, você vai ter um código melhor. Menos bugs, visto que são encontrados mais rapidamente. Teu código também vai ser mais simples. Você vai ter um melhor design do teu código. O código ele vai evoluir com o tempo. Diferente do processo normal lá, onde o código ele vai degradando com o tempo. Você acaba indo dando manutenções no código, o código vai ficando cheio de gambiarra mesmo, ficando uma coxa de retalhos. Já no desenvolvimento orientado a teste é diferente, o código vai evoluindo, ele vai ficando com a qualidade melhor porque você fica sempre refatorando o código. Tá? Você tem o melhor uso da orientação a objetos, o desenvolvimento de classes menos acopladas e mais coesas, e estimula a separação da lógica de negócio da camada de apresentação. Você vai ter menos estresse, porque você vai ter mais confiança no código e vai fazer alterações mais simples. E é fundamental para a prática de refatoração. Quando você desenvolve sem ser orientado a testes, você quer que a coisa funcione. De repente, se aparece uma nova funcionalidade, você vai querer que funcione naquele código do jeito que está. Dificilmente você vai parar para refazer aquele código, porque não tem tempo. Não dá tempo para isso. Tem que entregar outra funcionalidade. A manutenção está te atrapalhando. No desenvolvimento orientado a testes, não. A refatoração já faz parte do processo. Ok? Tá. Então, TDD, Delphi com DUnit. Como é que funciona? Você tem aqui a sua classe, que está herdando lá de um objeto qualquer. E a sua classe vai ter os métodos. Método 1, método 2 e por aí vai. E você vai ter a sua classe de teste, que é uma classe paralela à classe que você criou. Essa classe ela herda de tTestCase. É nessa classe que você vai escrever aí os diversos métodos de teste. Se você tem um método 1, você vai escrever um teste para o método 1. Se tem um método 2, um teste para o método 2. E você pode também escrever um teste para os dois métodos ao mesmo tempo, ok? Então é isso. Vamos para a prática. Você vê como é que funciona aí o TDD juntamente com o Delphi.